Olá, corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou-vos explicar o que é a frequência cardíaca em repouso e como a podem utilizar para identificar sinais de overtraining ou excesso de treinamento na corrida. Mas antes disso, não se esqueçam de subscrever o canal aqui em baixo, ativar as notificações no sininho, deixar o vosso joinha e partilhar com os vossos amigos. Vamos lá então ao vídeo e falar sobre a frequência cardíaca em repouso. Todo mundo sabe o que é a frequência cardíaca. A frequência cardíaca é o número de vezes que o coração bate. Nós temos até muitas vezes relógios que mostram qual é que é a nossa pulsação e sabemos como é que essa pulsação evolui. Essa vai evoluindo ao longo do tempo. Quando nós fazemos força, a pulsação sobe. Quando nós descansamos, a pulsação desce. Basicamente é isto. Então o que é a pulsação, a frequência cardíaca em repouso? A frequência cardíaca em repouso é a frequência cardíaca ou a pulsação que nós medimos ao acordar. Nós acordamos, pomos aqui a mão no pulso, verificamos qual é que é a nossa pulsação, e é essa a pulsação cardíaca em repouso. A maior parte dos relógios de corrida também já fazem monitoramento da pulsação ao longo do dia. Nós conseguimos saber como é que a pulsação evolui ao longo do dia e mesmo de noite, né, também consegue monitorizar. E o próprio relógio, por exemplo, este Garmin, quando eu consulto o aplicativo, ele mostra-me qual é que é a minha pulsação cardíaca em repouso, que é a pulsação que eu tenho logo ao acordar. Portanto, o relógio há de saber quando é que eu acordo e, portanto, identifica lá a pulsação. Pronto. Não interessa, à partida está bem calculada. Se não tiverem relógio, o que têm que fazer é acordam e a primeira coisa que fazem é ver a pulsação. Veem durante 15 segundos qual é a pulsação, contam o número de pulsações e depois multiplicam por 4, que é para dar as pulsações por 60 segundos, que é 1 minuto. E podem ir apontando, anotando num caderno, no telemóvel, num bloco de notas, onde quer que seja, qual é que é a vossa pulsação ao longo do tempo, para vocês terem uma noção de qual é que é a pulsação que vocês têm após o repouso. A minha pulsação é, por exemplo, 55 ou 60 ou 65 pulsações por minuto, quando acordo, não é ao longo do dia, é exatamente quando acordo. E nós, sabendo qual é que é a nossa pulsação normal, nós então depois conseguimos ver como é que ela está a evoluir. Quando nós passamos de sedentários para corredores mais frequentes, o que vai acontecer é que nós vamos ganhando condição física e ao ganharmos melhor condição física, o que vai acontecer é que o coração fica mais forte, consegue bombear o sangue de uma forma mais forte e então não necessita de bater tantas vezes, não necessita de bombear tanto o sangue. Porquê? Porque está muito forte. Então, que está muito forte, a pulsação vai diminuindo ao longo dos vários meses ou vários anos em que nós vamos correndo. Quando nós depois temos algum período de férias ou algum período em que estamos lesionados, em que não treinamos tão bem, o coração não fica tão forte, então a pulsação vai aumentando ao longo do tempo, a pulsação em repouso. E é interessante nós irmos acompanhando a nossa pulsação em repouso para nós verificarmos como está a evoluir a nossa condição física. E para uma coisa muito importante, que é nós acompanharmos qual é que é o nível de stress ou o nível de fadiga que nós estamos a ter no corpo, em resultado do treinamento. E é esse o principal objetivo deste vídeo. Então o primeiro passo para nós conseguirmos verificar como é que está o nosso grau de fadiga, o nosso grau de stress em resultado do exercício físico, o primeiro passo essencial é nós termos, de certa forma, informação de como é que é a nossa pulsação, como é que ela está, qual é a média, ou seja, imaginemos que nós todos os dias vemos a nossa pulsação e apontamos essa pulsação no celular
ou num caderno, ou num sítio qualquer, numa folha, no papel, ou então vendo nos próprios aplicativos dos relógios. Nós começamos a perceber, ao fim de 2, 3 meses, nós já conseguimos saber qual é que é a nossa pulsação média e sabemos como é que é a situação quando nós estamos numa situação normal. Então, se eu começo a ver que a minha pulsação média é, por exemplo, 55 pulsações ao acordar, então eu sei que aquela é a minha pulsação normal. O que é que acontece à pulsação em repouso quando nós começamos a fazer mais desporto do que aquilo que nós estamos preparados? Nós começamos a aumentar a fadiga e ao aumentarmos a fadiga nós ao longo da noite não conseguimos fazer a recuperação completa da fadiga que nós temos. E então, como a recuperação não é tão completa, quando acordamos a pulsação ainda está um pouco mais elevada. Então o que é que nós verificamos? Verificamos que quando nós temos alguma fadiga, a pulsação vai aumentando ao acordar. E é nós verificando como está a evoluir essa pulsação e como essa pulsação está diferente face à nossa média, é que nós vamos verificar que temos algum problema que nos pode estar a provocar alguma fadiga excessiva e alguma possível situação de overtraining. Se nós temos, pelo histórico que nós vamos recolhendo da pulsação ao acordar, uma pulsação média, por exemplo, de 55 pulsações por minuto, então nós sabemos que a nossa situação normal é termos 55 pulsações por minuto ao acordar. Só que nem sempre nós estamos, às vezes estamos mais nervosos, ou dormimos um pouco pior, ou tivemos algum problema, ou tivemos algum pesadelo, sei lá, qualquer coisa. A pulsação tem certas flutuações e, portanto, se nós ao acordarmos tivermos uma pulsação que esteja dentro do intervalo de mais 10 do que aquele que é o normal, ou seja, neste caso nós estávamos a ver, o nosso normal seria 55 até às 65, essa pulsação é considerada normal e não necessita de fazer qualquer tipo de ajustamento. E portanto nós são situações normais, até por causa de, por exemplo, fizemos um treino longo, uma coisa qualquer, um treino rápido, então é normal no dia seguinte podermos acordar com a pulsação um pouco mais acelerada porque estamos um pouco cansados. Mas é um cansaço normal que não é indiciador de algum overtraining ou excesso de treinamento. Se nós tivermos face à média ou aquela situação normal mais do que 10 pulsações acima dessa média durante 3 dias seguidos, então aí já temos alguns indícios de ter algum excesso de treinamento e alguma fadiga acumulada. Então aí nessas situações o que nós devemos fazer é reduzir a carga de treinos, ou fazer alguns dias de descanso, ou tentar descansar um pouco mais, e portanto é já indiciador que pode haver algum problema. Pronto, lá está, é aquela situação de nós termos algumas flutuações, nós termos um dia com a pulsação acima do que é a nossa média, não é grave. Agora, se temos durante 3 dias seguidos, quer dizer que já é uma fadiga, que já é uma situação que já não é uma coisa pontual, já é uma coisa que está a tornar-se mais recorrente. E, portanto, se tivermos 3 dias seguidos com pulsação com 10 pulsações acima da nossa média ao acordar, aí pronto, já poderá ser uma situação preocupante e, portanto, temos que reduzir a nossa carga de treinos para não agravar a situação, mas ainda não é uma situação grave. Se nós tivermos mais do que 15 pulsações acima do que é o nosso normal, se tivermos dores musculares, se tivermos insónia, se tivermos uma situação de irritabilidade, tudo nos irrita, qualquer coisa é o suficiente para ficarmos nervosos,
aí temos um sinal muito forte que pode haver uma situação de overtraining. E aí até pode fazer sentido terem o acompanhamento de algum profissional, de alguma coisa, mas é muito importante nessas situações parar para descansar, ter calma, porque essas situações depois podem agravar-se muito, e o que vai acontecer numa situação de overtraining é que nós cada vez treinamos mais, cada vez estamos mais cansados, e apesar de treinarmos cada vez mais, evoluímos cada vez menos, estamos muito cansados e estamos numa situação de stress quase extremo, e portanto é uma situação que devem acompanhar de muito perto. Esta análise da frequência cardíaca em repouso deve ser feita em análise com outro tipo de indicadores, a percepção de fadiga, nós sentirmos que estamos a ficar irritados, estamos a ficar cansados, estamos a ficar com insónias, com stress. Portanto, tudo isso é indiciador que pode haver aí problemas. Pronto, e o vídeo de hoje é este. O objetivo era explicar-vos o que era a frequência cardíaca em repouso e como podem utilizá-la, quer para verificarem como é que está a evoluir a vossa condição física, porque em média a pulsação vai diminuindo conforme a vossa condição física vai melhorando. Claro que existe um dia ou outro que pode estar um bocadinho mais acelerada a pulsação, porque o treino foi longo, ou dormiram mal, ou tiveram um problema qualquer. No entanto, em termos médios, a pulsação vai diminuindo conforme a vossa condição física vai aumentando. Aliás, há corredores, até ciclistas, que têm pulsações baixíssimas, porque têm um coração muito forte e, portanto, o coração não necessita de bater tantas vezes. E, portanto, é muito interessante vocês irem acompanhando a vossa frequência cardíaca em repouso para verificar como é que está a evoluir a vossa condição física. E, por outro lado, também podem ir verificando se há flutuações muito grandes e por períodos de 2, 3, 4 dias seguidos, aí poderão verificar se há alguma situação de overtraining, porque vocês têm uma determinada situação, um determinado nível de pulsações, ela começa a disparar, e então isso é indiciador que existem problemas e que têm que ser tratados, e o descanso é o principal tratamento para este tipo de situações. Agora, subscrevam o canal, ativem as notificações, deixem o vosso joinha e partilhem com os vossos amigos, porque os vossos amigos também merecem ter este tipo de informação, e é muito importante terem, porque isto pode evitar situações bastante graves de lesões que depois levam muito tempo a recuperar. Vá, até à próxima e bons treinos.